Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Meia Entrada e o tema de hoje é filmes nacionais. Nunca critiquei. Vocês, amigos chatos, o que é que vocês acham, o que é que vocês têm a falar sobre os filmes nacionais? Eu não assisto muito filme nacional, mas eu concordo que tem umas produções muito boas e tem outras que são lamentáveis. O porte da cultura no Brasil poderia ser um cinema melhor. E eu, sem querer filosofar muito, eu acho que o problema começou lá na literatura brasileira. Porque se você pegar a literatura, a gente tem grandes expoentes, mas é basicamente um só gênero. A gente pensa em terror na literatura, você vai buscar em Alan Poe, Lovecraft. É pouco diversa a literatura, então isso influenciou bastante o cinema nacional. Isso é porque vocês nunca viram Zé do Caixão, né? Talvez é justamente porque a gente tenha visto Zé do Caixão. É um bom argumento. Eu acho que esse é o problema do filme nacional, é a falta de filme de gênero. Dificilmente a gente vê um filme de suspense. Mas vocês acham que tá faltando um filme de suspense, filme de terror? E filme de gênero é exatamente isso. São filmes de aventura, de heróis já se calçam em ação, de drama, de suspense, de comédia e tal. E hoje o que atrai a bilheteria nacional brasileira aí ao cinema, acho que tem um filme nacional, é justamente aquela questão do sexo, dos palavrões. E o sexo, quando eu falo, é o contexto de tudo, de cenas, de obscenas, de gestos, isso, aquilo, outro. E infelizmente os filmes nacionais eles pecam muito. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Mas se a gente for ver o surgimento do cinema novo, na época do golpe militar, o cinema foi para dois lados. Ou era o cinema de protesto, que é esse cinema cabeça hoje que ninguém aguenta assistir, que é aquele filme viajoso e tal, que ninguém entende nada. Convém citar que a gente aqui, só interrompendo um pouco, Alisson, convém citar que a gente vê cinema como entretenimento. Então não vou pro cinema para filosofar. Exato. Se eu for pra filosofar, vou ler o Mundo de Sofia. Então assim, o que é isso? É um livro de aula de filosofia. E assim, quando o cinema surgiu lá quando o cinema do Brasil deu um boom lá nos anos 70, na época da ditadura militar, uma parte do cinema foi para esse lado, que era de protesto, e a outra parte, que era apoiada pelo militar, foi para o lado da porna chanchada, da nudez, do palavrão. Então até hoje isso se manteve. Ou são filmes muito cabeça, onde o cara entra no cinema e acaba tem que estar numa outra vibe de filosofia e tal, ou vai pro lado da nudez, do palavrão e tal. Eu acho que é isso o que me afasta, e é isso que afasta muita gente do cinema nacional, é porque tem muito forte essas duas vertentes. E aí, vez ou outra, aparece um expoente bom de um lado ou outro. Pronto, a gente pega um Aquarius, como a gente já citou aqui, que é um filme mais cabeça, até mesmo um Que Horas Ela Volta, que é um filme mais drama, mais reflexivo, que é um expoente. E aí a gente pega um Bingo, que tem a sua parte mais pesada, de palavrão e tal, mas é outro expoente. Mas pra achar dentro dessa quantidade de filmes, esses dois expoentes é mais complicado. O cinema daqui pegou um vício americano, que é o vício das fórmulas. Essa fórmula deu certo, então vamos repetir. Por exemplo, você tem muitas comédias. Por quê? Porque uma deu certo. Talvez uma tenha dado certo, o resto vai. Certo? Aí a moda agora é fazer comédia com gente que vem do YouTube. Inclusive nós estamos nos candidatando aqui para o próximo filme. A gente tá falando mal, mas se pagar a gente faz. Pagando bem, que pagando a gente faz. Bom, então agora é pegar gente que tá no YouTube e fazer comédia. Então você tem um filme com Kéfera. Tem Todo internet, respeito, a youtuber Kéfera, a atriz Kéfera é terrível. Internet o filme, que é com vários YouTube. Exatamente. Tem um do Porta do Fundo também, que nasceu na internet. Então A Porta do Fundo é bom. Na internet. Tem os papéis de destaque da Globo, que viraram filme, por exemplo, Crow, aquele outro que falava errado, esqueci até o nome, Giovanni Imbrota, também virou filme. Então você pegar coisas já prontas que deram certo na televisão e trazer pro cinema. Hoje, o que é que dá audiência, o que é que tá crescendo é a galera do YouTube e tal. Então a gente sabe que essa galera tem 200 mil, 1 milhão de seguidores. Então vamos pegar esse cara aqui, vamos fazer um filme aqui, porque volta ao que eu falei, por conta da bilheteria. Não, mas aí você vai transformar o cinema num Big Brother. Daqui a pouco a gente vai ter Big Brother, o filme. Mas assim, infelizmente é o que tá acontecendo. O filme de grande produção no Brasil, a gente precisa falar, ele é de uma empresa. A TV Pode Globo, falar Globo, que não é concorrente a da TV Globo, ela nossa banca concorrente. os grandes filmes nacionais. Na cabeça da galera que produz filme como a Globo, faz mais sentido eu pegar o que já passava na televisão, um quadro, um personagem, e fazer um filme, do que criar algo novo. É arriscar pra eles. E aí, quando exatamente. Mas é quando arrisca é que nós temos as pérolas. Porque quando arrisca a gente tem Tropa de Elite, a gente tem o próprio Bingo. Mas os grandes empresários não querem arriscar, né? Querem jogar no garantido. Filme aqui
embora seja entretenimento, é um investimento, né? Exatamente. Você quer fazer filme pra ganhar dinheiro. Agora, engraçado, a turma aqui quer fazer filme pra ganhar dinheiro, mas deixa eu ver a quantidade de anúncios que tem no filme Eu ia brasileiro. dizer isso agora. Tem hora que não acaba mais não. Isso, Também mais anúncio que é YouTube. Não, é anúncio antes, é anúncio antes do filme. E Depois. depois do filme também. É um saco. 10 maiores bilheterias do cinema nacional. Os 10 Mandamentos, o filme. Tropa da Elite 2, aí sim, um Merecido. filme com todos os méritos. Inclusive eu fui assistir no cinema, Também. porque eu não sou muito fã de filme brasileiro no cinema. Gosto muito de assistir em casa. Vai ver aí também Minha Mãe é uma Peça 2. Você não vai ver o 1. Isso, é o pro... Não, tá em quarto, né? Depois tem o Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 76. O clássico. O clássico, que tem uma remake Quando agora. você vê os filmes nacionais, os 10, os 15 e tal, você sempre vai ver que é a continuação. Eu posso falar 30 segundinhos. O exemplo do Dona Flor era aquilo que eu queria falar. Dona Flor é um filme que ele é apoiado na época da ditadura, por causa do ano, dos anos 70, porque o governo, ó, vou apoiar você porque você não vai falar nada contra a gente. Então, é isso aí. É tanto que tem nudez, tem todo aquele esquema. Pois é, naquela época era necessário aquilo ali, mas hoje, cara, hoje eles precisavam conter. É engraçado que quando os militares apoiavam, eles liberavam um pouquinho, né? Porque quando não era... Lembra do filme, fugindo aqui um pouco do filme nacional, mas só pra questão da censura, o filme Laranja Mecânica, quando passou, ficava umas bolinhas. Vai, mas eu quero seguir aqui a lista e a gente chegar em sétimo, pra falar num dos fenômenos da bilheteria nacional. Trapalhão nas Minas do Rei Salomão. Os Trapalhões, por sinal, estão Tem 40 com milhões de filmes. duas produções entre os 10. Também das 40 que fizeram, a chance era mais fácil. Que era aquilo que eu falei, fórmula. A fórmula era cinema infantil, cinema infantil no meio e no final do ano, que era uma desgraça pra quem ia pro cinema. Meu irmão era demais, né? Eu me lembro. Aí juntava Sérgio Malandro, aí pegava os atores que estavam na Globo naquela Faustão época, tem filme com fazendo Sérgio auge. Eita, o Ovo, é um clássico. Clássico trash. A gente ia pro cinema no final de ano e você não tinha opção, era filme da Xuxa ou dos Trapalhões. E você assistia se quisesse. Eu me lembro que, enquanto não tinha esses cinemas que tem multisalas, você ficava preso. Então eu me lembro que o Senhor dos Anéis foi adiado em uma semana aqui, o primeiro, pra gente assistir filme dos Trapalhões. Nem lembro nem qual era, Xuxa, sei lá o que, porque eu morro de raiva disso. Agora esse, o Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, eu gostei, eu chorei na morte do cachorro. Luba morreu, eu chorei. Mas depois... Não, é spoiler, eu não posso dizer. Mas já chorei. deu spoiler que Luba morreu, que já é um grande spoiler. Minha humilde opinião sobre o cinema nacional ser tão criticado, negativamente é óbvio, é por conta dos filmes ruins. Vou citar alguns deles. O Palhaço, que é um filme chato e enfadonho, ou seja, tem começo, não tem meio, tampouco fim. O péssimo Reza a Lenda, que chegou a ser cogitado como Mad Max brasileiro, sem S. Outro filme ruim é A Beira do Caminho, que tem até uma história mediana, mas conta com um péssimo final. Aliás, não tem final. Mas nem tudo está perdido. Existem ótimos filmes, bem elaborados, com roteiro bom, né? Diga-se de passagem. Com início, meio e fim. Alguns deles são Tropa de Elite 1 e 2, Meu Nome Não é Johnny, Cazuza, Cidade de Deus, Que Horas Ela Volta, Carandiru, Central do Brasil, Alto da Compadecida, Trash, A Esperança Vem do Lixo e outros. Eu concordo com o Lidiane também, a questão do filme Palhaço também. Eu acho que o filme Palhaço é um filme palhaço mesmo. Palhaço mais sem o graça, palhaço cara. mais sem graça que eu já vi. E o filme é muito ruim mesmo, isso aí eu concordo. Bom, eu gosto de filmes nacionais baseado no processo e na mensagem que ela transmite. E você, Alisson, o que é que você concorda com o que Priscila falou? Assim, em partes. Eu acho que a função do filme realmente, de toda a obra artística, é trazer uma mensagem. Concordo que muitos filmes brasileiros, não todos, muitos filmes brasileiros não tem mensagem nenhuma. É só pra você rir, é só pra você desligar o cérebro e rir. Mas eu acho que outros filmes têm mensagem. Talvez um dos mais importantes dele, que é Central do Brasil, tem uma mensagem muito, muito poderosa sobre a humanidade e tal. Então, sim, realmente a maioria dos filmes brasileiros não tem uma mensagem a passar. Mas bons filmes brasileiros, sim, tem sempre mensagens a passar. Olá a todos, eu estou aqui falando um pouco do cinema nacional e é curioso porque mesmo aqui dentro do país ele não é muito valorizado.
Eu já cansei de ouvir muitas pessoas falando que o cinema nacional não presta, que só tem palavrão, enfim. Eu consigo me lembrar de ótimos filmes nacionais e posso citar aqui nesse vídeo alguns da minha preferência, que são Tropa de Elite 1 e 2, Cidade de Deus, Central do Brasil, O Alto da Compadecida, Meu Nome Não é Johnny, e ainda preciso deixar para falar por último de um dos meus filmes preferidos, que é O Homem que Desafiou o Diabo, que é uma comédia dirigida pelo Moacir Góes. Ele é baseado na obra As Pelejas do Usuária, do escritor postiguar Ney Leandro de Castro. Ele é estrelado pelo Marcos Palmeira, pela Fernanda Paes Leme e pela Flávia Alessandra. Eu acho que tem muito filme bom que não chega pro grande público. Naquela pegada de que o grande público é destinado a ele filmes globais. Eu acho que esse é o problema. Eu acho que as grandes produções, entre aspas, em dinheiro, são bancadas Porque por o blockbuster, ele realmente bloqueia as salas de cinema, dependendo da época que é lançado. Eu não gosto dos filmes brasileiros porque ele tem muito palavrão, é de baixa qualidade, não emociona, não empolga, certo? Então assim, diferente dos títulos americanos, que tem toda aquela, até às vezes uma história simples, mas que emociona e que envolve o público, os telespectadores em si, né? Então assim, eu não gosto, muito palavrão e tal. Dizem também que os americanos têm muito palavrão, mas aí eles encobrem através da tradução. Eu não consigo ver isso quando eu vou ver um filme em inglês com a legenda. Mas no Brasil, muito, é pornografia, é muita cena de sexo, nudez. Parece que o que chama a atenção é basicamente isso, a nudez e tal. E que outros filmes a gente não vê, né? Mas teve bons filmes aqui, né? A gente tem ainda alguns poucos filmes que, assim, ainda chama a atenção, mas não é muito visto. Agora de professor para professor. Professor Robinho, você concorda com o que o professor Marcolino falou sobre a questão dos filmes nacionais ter muito palavrão, ou você acha que isso já é uma lenda? Eu acho que tem. Embora, como o professor Marcolino mesmo citou, os filmes internacionais, alguns também tem muito palavrão, só que são diluídos na dublagem, às vezes a gente nem percebe, mesmo com a legenda. Às vezes tem um monte de palavrão, que a gente nem sabe, isso aí vai sair o pi. A gente nem sabe que é palavrão. Por exemplo, o filme que você gosta muito, que é o Deadpool, tem muito palavrão. Festa da Salsicha, acho que foi Festa da Detesto. Salsicha. Ainda bem. Detesto. Vocês fora dessa festa. Eu não gosto desse filme de Seth Rogen não, mas isso é outro debate. Tem muito palavrão. Devido aos maus exemplos, os filmes brasileiros ficaram discriminados. Então hoje você diz, vamos assistir filme tal, que filme é esse? Não, é um filme brasileiro, muita gente já não quer assistir. Sem nem ver trailer. Ninguém vê trailer de filme brasileiro. A galera vê trailer de tudo que lança no mundo, mas trailer brasileiro... O meu sogro, um abraço aí. Sogro dele. O Pedro. Um abraço ao sogro de Robinho. Seu Pedro, um abraço. Meu sentimento também. Se falar que é filme nacional, ele não assiste. Se falar que é filme nacional, ele corre. Há essa mística, né? Mas assim, se um cinema de um país deve refletir o país, o brasileiro, ele querendo ou não, chama muito palavrão. Eu acho que o que o cinema faz é tentar meio que aproximar com a realidade do dia a dia. Mas eu acho que, de novo, é entretenimento. Certo? Então, por exemplo, a nova dublagem dos filmes agora tá dublando realmente palavrão. Então, os filmes brasileiros, os filmes dublados, estão trazendo muito palavrão. A mim incomoda. É cultural. Não, você pega, por exemplo, vamos usar como exemplo a Globo. As novelas da Globo refletem tudo que há de ruim, tem de bom também. Tudo que há de ruim na sociedade, mas você não vê palavrão na novela da Globo. E você também não vê nos filmes dela. Só que a única coisa que serve pra gente é os filmes dela. Mas em compensação, o que você mais vê é as meninas nuas, né? Hoje o que mais tem nas novelas é o povo nu. Mas assim, se a gente for pegar os grandes filmes, eu acho que talvez a exceção seja, que eu lembro de cabeça agora, a exceção seja o Matheus Nastegali lá, como é? Lembra o nome do ator, lembra o nome do filme? O Alto da Compadecida.
Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. A Alta Compadecida eu acho que é um exemplo, embora ele tenha nascido como série, mas é um exemplo de comédia que todo mundo já assistiu. Que não precisa apelar. Não precisa apelar. Pra nudez, pra... Aquilo que eu falei no início da literatura. Ariano, sua assuma. Mas o que eu tô dizendo é justamente isso. Que a gente tem as exceções, mas o meu ponto é, como isso é cultural, todos os grandes filmes brasileiros que a gente tem em mente hoje, todos têm palavrão. Não, mas se for essa coisa de trazer a realidade pra dentro do cinema, a gente só vai ter filmes sobre comunidade, já que eu não posso falar o nome favela, comunidade, corrupção. É só sobre isso que a gente tem filme hoje. Da questão do insucesso do cinema nacional, esse estereótipo de que o Brasil só produz violência, o que, na verdade, não é uma culpa dos cineastas brasileiros, mas um retrato do que nossa sociedade vive. Existem também outros filmes que retratam outras situações cotidianas, filmes, por exemplo, que retratam a nossa região do Nordeste, retratam fatos históricos ocorridos no Brasil. E hoje em dia a gente vê uma diversificação maior, com até animações produzidas no Brasil concorrendo a premiações internacionais. E uma surpresa até agradável desse ano é que teremos um filme, O Doutrinador, que surge como também um meio de expressar a indignação das pessoas em relação à corrupção, trazendo um herói que combate a corrupção e que será uma das surpresas desse ano no cinema, a ser lançado no fim do ano a partir de um HQ também originalmente brasileira. Dificilmente a gente vê um filme brasileiro que não se passa na comunidade, ou que não tenha palavrão, ou que não tenha corrupção, enfim, violência. E aí, rapaziada do Meia Entrada, beleza? Então, essa questão do cinema nacional, bicho, assim, a demanda por bom cinema, por bons filmes feitos e produzidos no Brasil, eu acho que só tem crescido ao longo desses anos aí. A qualidade dos títulos, eu acho que no geral também cresceu muito. O interesse do público pelos filmes nacionais, eu acho que é muito grande. Eu acho que à medida em que você diminui o espaço que existe entre as pessoas que produzem cinema no Brasil, trabalham e produzem cinema no Brasil, e a oferta disso para o público, quer dizer, a distribuição desse produto para o público, se você reduz essa distância, o público em geral, ele responde bem. Eu de antemão já concordo, eu acredito sim, que a qualidade dos filmes melhoraram, a qualidade visual, tudo, eu acredito que estão melhores, a questão de ficção, tudo tá legal, vocês. E o eu concordo, eu acho que até o começo dos anos 2000, os filmes tinham cara de novela, aquele enquadramento de novela, mas hoje a gente vê, eu tava até vendo um exemplo importante sobre isso, interessante sobre isso. Não sei se vocês já chegaram a assistir o filme de Chico Xavier e a importância dos efeitos especiais no Brasil, porque a gente tá acostumado a ver efeito especial em tipo explosão, carro virando, mas em Chico Xavier eles refilmaram a cidade dele, que hoje tem poste, tá totalmente diferente, então os efeitos foram usados para maquiar a cidade hoje. Então até nisso o Brasil ele tem evoluído e tem muito brasileiro trabalhando fora, né? Trabalhando com Pixar, trabalhando com a empresa lá do Senhor dos Anéis, tem muito brasileiro fora. Eu acho que na questão de produção tem evoluído muito. Eu também concordo. A questão da produção melhorou bastante. Um exemplo que eu posso citar do ano passado, para você ver a questão da direção de arte, é o filme do Pedro Malazar, que passou agora como série. Mas ele tem uma direção de arte e uns efeitos muito acima da média para o cinema nacional. E um exemplo de que a qualidade melhorou é que a gente está exportando profissionais. Você falou dos efeitos especiais. Eu cito diretores e atores. Diretor José Padilha. É verdade. Tá? Tem outros diretores que já estão nos Estados Unidos que eu não lembro o nome. Os atores, né? Tem muito ator nosso que tá... Ator nosso nos Estados Unidos. O Rodrigo Santoro, Wagner Moura, Alice Braga. E produções grandes, né? Não, de repercussão de filmes até com indicações, né? Exatamente. Então, pessoal, para encerrar, eu vou fazer a pergunta aos meus amigos aqui. O que é que vocês têm assistido de filmes nacionais que podem deixar uma dica para os nossos amigos assistirem? Eu tenho duas dicas. A primeira é Chateau, pela curiosidade. Eu não acho um filme assim tão bom, mas a curiosidade de você ter um dos filmes mais longos a ser produzido. Esse filme é fácil para o pessoal que está nos vendo aí, eles assistirem. Certo? Então, Chateau, o Rei do Brasil, que conta a história de Assis Chateaubriand, que foi o cara que trouxe a televisão pro Brasil. Mas a curiosidade é que é um filme que levou 20 anos, cerca de 20 anos para ser produzido.
Guilherme Fontes, o diretor, não foi preso, foi condenado a devolver o dinheiro e depois se envolveu lá. Alguns atores morreram, você vai ver muita gente já morreu no filme. Gente que envelheceu nem precisou de maquiagem, como Leandro Leal. Então, é a curiosidade de um dos filmes mais longos da história a ser produzido. O outro é Cidade de Deus, 10 anos depois, um documentário que está na Netflix, que ele pega os atores do filme 10 anos depois, recria algumas cenas e eles falam sobre como foi o filme na época e tudo mais. E é um documentário que eu indico para vocês. A questão do documentário, eu acho que o Brasil ele tem boas produções nessa área de cinema de questão histórica. Cabra Marcado para Morrer, que fala sobre ditadura, fala sobre a perseguição no período da ditadura. O cara começou a fazer um filme lá no final dos anos 60 e o governo bateu nesse filme, ele foi censurado e só pôde retornar depois da abertura do golpe lá nos anos 80 já, final dos anos 70. É um chateau de documentário. É muito legal, vale a pena. Eu quero deixar para vocês aí uma indicação de uma comédia romântica que é Divan, que é com Ingrid... Eita, com Ingrid não, com... Lília Cabral, filme nacional pra perto, com Lília Cabral e Reinaldo Gianecchini. É um filme legal, é uma comédia suave, é uma comédia bacana que dá pra todo mundo assistir, dá pra assistir com a família. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Pessoal, segue a gente na nossa rede social. A gente tá com, no Instagram, a gente tá com o Facebook, meia entrada, o Instagram meia entrada. Nosso canal, é importante que você curta lá, que você se inscreva lá. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. E eu quero indicar também... Como é aquele filme? Você quer indicar e não sabe? É só isso. Diz o nome. Pega eu dormindo, viu? Você concorda com o que nossa amiga Priscila falou? Ela falou o que? E aí, meu grande amigo Alisson, o homem do quê? Como é o nome do negócio do japonês? Eu sei lá, o negócio do japonês. Meu Deus do céu, é assim, já começa já ele se metendo na minha fala, que ele não tinha nada a ver de falar isso aí. Porque você tem uma linha de fala e não decorou. Certo? E agora eu vou fazer a pergunta a esses cidadãos que acabaram me... atrapalhou tudo. E vocês amigos, o que é que vocês acham dos filmes nacionais? Eu acho que falta quantidade de produções boas. Os diretores estão pegando um vício de Hollywood, que é a questão das... de Hollywood, que é a questão das fórmulas. Tipo assim... A fórmula da água. A fórmula da água. Que é a questão... Vai de novo. Tá legal? Esse vai pros erros. Mas o que vocês acham que tem de bom? Eu posso começar? Fica à vontade. Você não já tomou minha fala? Você agora pode falar. É a questão de trabalhar individual. Tem uma pinta inchada. Vocês estacionaram onde? Que eu tô ouvindo um guarda de trânsito apitando o tempo todo. Atrás do teu carro. Bom, pessoal, é isso aí. A gente fica se despede aqui de vocês. E a tua dica? A tua dica, não é? Sim, tá. Porque já sabe que é de pernas pra 1 e 2. Falou, galera.